A Holanda, ou Países Baixos, é o lugar onde em 2010 passou a ter um primeiro-ministro que ia de bicicleta para o trabalho a ter que fornecer guarda-costas para quase um terço dos políticos do Congresso. Em um clima de violência de rua sem precedentes, os setores menos favorecidos da sociedade alimentam teorias da conspiração. Os Países Baixos experimentaram recentemente situações extremas à medida que se criou um terreno fértil em torno de dois importantes portos, nomeadamente Antuérpia e Roterdã. Este último é um dos portos mais importantes do mundo. O nível de violência e intimação foi tal que a herdeira do trono holandês teve que abandonar a universidade e continuar seus estudos em casa. Inicialmente, a princesa Amalia frequentava a universidade sem que nenhum guarda a seguisse, até que seu nome apareceu na lista negra da organização criminosa mais temida da Holanda. Sim, a filha mais velha do rei Guilherme e da rainha Máxima foi forçada a deixar a residência estudantil da universidade porque gangues criminosas tentavam sequestrá-la. A mídia holandesa informou que a princesa de Orange, de 19 anos, está sendo monitorada de perto por medo de que gangues criminosas a raptam ou a ataquem. Há muitos sinais na sociedade que indicam que o mundo está caminhando para um futuro tumultuado, no qual infelizmente parece experimentar níveis de violência e derramamento de sangue nunca antes vistos, tanto na Europa quanto em todo o mundo. Em teoria, a Holanda é conhecida por ser um país com um bom padrão de vida que parecia estar mais do que garantido. No entanto, o país do noroeste da Europa está preocupado com as ações do grupo criminoso Mocro Máfia, que tem causado tensões no cenário político do país. A rede de contrabando recebeu seu nome da palavra mocro, um apelido bastante comum usado para se referir a imigrantes de origem marroquina nesta parte da Europa. Especialistas esclarecem que isso não é uma única organização criminosa. Na verdade, é um grupo de assassinos, traficantes de substâncias proibidas. É uma equipe criminosa que reúne várias gangues criminosas. Portanto, não se deve acreditar que a máfia é composta apenas por grupos específicos, uma vez que, como na maioria dos casos no campo da criminalidade transnacional, refere-se a muitas equipes localizadas em qualquer lugar do país e da comunidade internacional. Eles estão buscando expandir suas operações para o resto do mundo e seu objetivo é claro: controlar substâncias tóxicas, afirmam os analistas. Deve-se observar que 80% de uma das drogas que entra na Europa passa pelos portos de Antuérpia e Roterdã, e esse grupo criminoso assumiu o controle. Nesse sentido, é preciso olhar para os números de 2022, porque apenas neste ano, quase 47 toneladas de substâncias proibidas foram descobertas no porto holandês de Roterdã. Menos atenção foi dada ao porto vizinho de Antuérpia, na Bélgica, onde também foram encontradas toneladas de compostos ilícitos. Um dos jornalistas explicou: há 2 verões, em 6 de julho de 2021, um jornalista muito conhecido no país foi morto em frente a um estúdio de gravação no centro de Amsterdã. E acrescentou: ele foi morto porque estava fazendo um programa dedicado à máfia mocro. As gangues operam nos Países Baixos e na Bélgica e se dedicam principalmente ao contrabando de substâncias venenosas. Isso também os levou a se associar a criminosos da América Latina, que agora controlam o tráfico de substâncias ilegais pelo Atlântico e pelo Mediterrâneo, aterrorizando os funcionários dos portos de Antuérpia, Roterdã e Algeciras. A banda criminosa mantém um controle abrangente sobre cada ação realizada por grupos influentes na sociedade holandesa, o que é necessário para controlar o tráfico de compostos tóxicos e, ao mesmo tempo, proteger seus alvos econômicos. Por esse motivo, a princesa Amália de Orange, filha mais velha do rei Guilherme e Máxima da Holanda, foi forçada a limitar suas aparições públicas devido a ameaças de morte. É preciso ficar alerta, porque o Mocro Máfia não está apenas tentando se estabelecer na Holanda ou na Bélgica, mas também considera a Espanha um país especial. Há alguns meses, a Guarda Civil realizou a Operação Stone, que resultou na prisão de 5 pessoas envolvidas no assassinato de um cidadão holandês em Chiclana de la Fronteira, em Cádiz. Ameaça de assassinato e sequestro, decapitações, subornos a funcionários, tiros a queima-roupa contra advogados de vítimas ou testemunhas protegidas. O modus operandi não fica atrás dos assassinatos do cartel mexicano. Eles agem no coração da Europa, em um país familiarizado com a vida das personalidades mais famosas. Um exemplo disso era a rotina diária do primeiro-ministro Mark Rutte, que incluía andar de bicicleta pela cidade. No entanto, essa vida de segurança e tranquilidade acabou.
que está acontecendo nos Países Baixos é verdadeiramente surpreendente, tão impressionante quanto o fato de que 28% dos parlamentares deste país tomaram medidas especiais de segurança, pois receberam ameaças diretas ou indiretas de tal credibilidade que as autoridades decidiram que os políticos em risco usassem pulseiras contendo comunicadores especiais. Além disso, em suas casas, eles têm quartos com blindagem dupla para maior proteção. As agências de segurança holandesas aumentaram significativamente o protocolo de proteção para o primeiro-ministro Rutte e a herdeira do trono Amália, que estão ameaçados de sequestro ou ataque organizado. Ambos estão sendo intimados pela máfia, que não hesitou em matar no ano passado, em Amsterdã, o jornalista holandês Peter Vries, que havia investigado o crime organizado por décadas. Seu rosto era muito familiar para os holandeses. A polícia e os promotores o consideravam um aliado. Mas Ridwan Tag, de um dos grupos do crime organizado mais perigoso da Holanda, queria que ele fosse executado por sua conexão com testemunhas protegidas no julgamento de Marengo. 17 apoiadores de Tag foram acusados de assassinato múltiplo ou tentativa de homicídio. Todos os réus no julgamento são acusados de fazer parte do Mokro Máfia, um termo usado na Holanda desde 2010 para se referir a um grupo de gangues formados por uma nova geração de criminosos holandeses, marroquinos e antilhanos. Em resumo, os grupos criminosos estão agindo tão fortemente que quase um terço dos políticos holandeses agora precisa de segurança privada. Em geral, a sociedade está se corrompendo cada vez mais. Não é normal que os níveis de violência entre os jovens, incluindo a violência com facas, estejam aumentando, o que é impressionante e extremamente preocupante. As pessoas estão cada vez menos preocupadas com a vida e a integridade daqueles à sua frente. Sem dúvida, é incomum ver cada vez mais ataques a professores, juízes, médicos, forças de segurança e instituições no país. Os Países Baixos foram considerados um país ideal. No entanto, sempre houve pessoas e grupos problemáticos. Por exemplo, no mundo do futebol, muito se fala sobre os hooligans ingleses, os ultras ou os franceses. Mas a verdade é que os holandeses também são semelhantes, e o que é notável é que um país assim, há também uma parcela da sociedade muito agressiva, com comportamentos muito violentos. Os Países Baixos perderam o controle de sua segurança com leis extremamente brandas. Isso também envolve o uso de substâncias levemente tóxicas, que criaram uma dicotomia absurda, onde é legal consumir e comprar esse tipo de produto em qualquer loja, mas sua produção e cultivo em escala industrial são proibidos. O governo dos Países Baixos declarou guerra a esses grupos e aumentou o orçamento para o combate ao crime organizado. 40 milhões de euros foram alocados para a política em 2023. A partir de 2025, esse valor aumentará para 100 milhões. A ideia é focar principalmente na prevenção, onde os jovens entram nas fileiras do crime organizado, recrutados desde tenra idade em busca de adrenalina ou simplesmente porque não têm perspectivas de futuro. O governo tentará abordar o problema com um programa voltado para os jovens vulneráveis em 15 cidades onde a situação é mais crítica. Ao mesmo tempo, eles também estão tentando se concentrar nas armas, nos interesses econômicos desses grupos e nos pontos de entrada dos compostos tóxicos na Europa. O crime organizado está tentando mudar a dinâmica deste país amante da liberdade. Para Rutte, o primeiro-ministro, está cada vez mais difícil encontrar um equilíbrio entre a segurança e uma vida normal. A primeira-ministra Amália descobriu que todos os seus planos para o seu primeiro ano na universidade, que se pensava que seria tranquilo, foram frustrados pelas ameaças da máfia. Supostamente, ela compartilharia um apartamento em Amsterdã e teria uma vida social com seus colegas de classe. Mas nada disso é viável agora. Este é pelo menos um dos cenários possíveis que a máfia busca: aterrorizar os Países Baixos. O que você acha que acontecerá com a Holanda nos próximos meses? O que você acha que o governo deve fazer para conter as ações violentas da máfia? Você pode deixar suas respostas nos comentários e, se gostou do vídeo, dê um like. Se ainda não está inscrito, inscreva-se e ative o sino para não perder nosso conteúdo. Saudações e até o próximo vídeo.